entendemos no último curso de doutrina em que tivemos a oportunidade de estar juntos aqui, que há uma diversidade de dons, mas que o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera na manifestação desses dons espirituais. Entendemos também que o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja de Cristo. O propósito de Deus ao usar pessoas ou a conceder dons às pessoas, aos irmãos que fazem parte do corpo, é que esses dons sejam utilizados para a utilidade do corpo, para a edificação do corpo. E a gente veio entendendo isso. Falei um pouco sobre a diversidade dos dons. Algumas pessoas dizem, nós temos 9 dons espirituais. Dizem isso muito baseados lá na passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, onde ali há uma certa relação do que se poderia considerar ali uma lista de 9 dons, mas percebemos que os dons espirituais não se resumem àquela lista que está ali em 1 Coríntios capítulo 12, mas há também outras referências que falam sobre dons espirituais, por exemplo, no livro de Romanos, como por exemplo também no livro de Efésios, o livro de Atos dos Apóstolos. Há uma grande operação, o relato, de uma grande operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida daqueles que deram prosseguimento à igreja, iniciaram a igreja e a obra de Cristo. As missões, as primeiras missões evangelísticas sempre tiveram como uma marca a presença e a atuação do Espírito Santo na vida dos irmãos para que a igreja conseguisse se desenvolver. Entendemos que o Espírito Santo não é uma força, que o Espírito Santo não é uma energia. Entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa com quem nós nos relacionamos, uma pessoa que habita em nós. Quando Jesus disse que enviaria outro Consolador, ele estava dizendo que enviaria outro semelhante a ele, como ele, da mesma natureza. E percebemos que o Espírito Santo, ele fala, que o Espírito Santo, ele sente, e que o Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus, habitando na vida do crente e capacitando o crente a viver a vida cristã. Nós todos que estamos aqui não teríamos capacidade de seguir a vida cristã de uma maneira reta, correta, lutando contra o pecado, procurando agradar a Deus, se não tivéssemos na nossa vida a presença da pessoa do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar o padrão de fé, o padrão de vida, melhor dizendo, o padrão de vida cristã que os evangelhos trazem para nós. Não fosse a presença do Espírito Santo de nós mesmos, nós não conseguiríamos. Mas graças a Deus que o Senhor não nos deixou órfãos, enviou o Consolador, o Espírito Santo, para habitar em nós e nos capacitar a vivermos uma vida na presença dEle, a termos na nossa vida o fruto do Espírito, que é algo muito importante para a nossa conduta cristã, para termos um coração que agrada ao Senhor. E percebemos também que para a realização da obra, além do fruto do Espírito que ele frutifica em nós, pela presença do Espírito Santo, Deus também concede aos seus filhos, aos seus seguidores, os dons espirituais, para que nós tenhamos essa capacidade, esse revestimento espiritual para realizarmos a obra dele, para fazermos a obra do Senhor, para anunciarmos o Evangelho. Foi assim na vida daqueles irmãos que começaram na igreja de Atos, e nós acreditamos que há essa continuidade dos dons espirituais no dia de hoje. Dons que se manifestam não só na vida dos membros do ministério,
daqueles que têm um encargo de liderança, mas dons que se manifestam na vida de todo cristão, de todo irmão, de toda irmã que se coloca à disposição para receber os dons de Deus. Quem acredita nisso, levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Então hoje, eu falei sobre os dons espirituais no mês passado. Então hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre uma classe de dons. Uma classe de dons. Mas antes da gente iniciar, antes da gente ler um texto bíblico aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Quando você pensa numa pessoa cheia do Espírito, numa pessoa que tem os dons, você fala, rapaz, aquela pessoa ali tem os dons espirituais, é cheia do Espírito Santo. Você pensa que essa manifestação ela acontece através de quê na vida dessa pessoa? Você pensa assim, a pessoa é cheia do Espírito Santo. O que você vê ela fazendo que faz você pensar que ela é cheia do Espírito Santo? Bota o grilinho aí, vamos lá. Consagração, os dons, monte. O Espírito Santo, sim, mas em manifestação de quê? O que você vai falar? Rapaz, aquela pessoa ali está cheia do Espírito Santo, ou é cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa está fazendo o que para você achar isso? Buscar, mas assim, tudo bem. Você busca, você sobe um monte. Amém? Amém? Expulsar demônio. Que ação essa pessoa tem? Que obra essa pessoa faz para você falar, rapaz, essa pessoa aí está cheia do Espírito Santo? Expulsar demônio, expulsar demônio. Ô, irmã. Tem o fruto do Espírito. Sim, a presença do Espírito Santo. Fruto do Espírito. Tem o fruto. Além disso, vamos lá. Constante oração. Você vê a pessoa orando direto, você vê ela fazendo isso e você pensa, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Fala, doutor. Então ela é uma pessoa mansa, fruto do Espírito, tem a ver com a conduta. Vamos avaliar então isso, gente? Vamos avaliar isso? Primeira coisa que a gente... Oi, fala, Varô. Bastante jejum. Então você vê aquela pessoa jejuando, você fala, aquela pessoa ali está cheia do Espírito Santo. Vamos pensar nisso juntos, tá? Primeira coisa que nós vamos agora entender. Oi, pode falar. Se ela tem visões, revelações, então aquela pessoa ali está cheia do Espírito Santo, ok? Se ela prega de uma forma que você vê que é poderosa, ela está cheia do Espírito Santo? Sim ou não, gente? Sim, ok? Tem várias características aqui, a gente viu que as pessoas identificam para dizer, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Foi falado um pouco sobre conduta, fruto no caso, né? E aí tem essa questão, o Erivan ali falou com aquele caráter, né? Aquele jeito Erivan, caráter. Mas o Espírito Santo, com certeza, ele vai se manifestar na nossa vida, se temos na nossa vida a presença dele, através do fruto do Espírito, que vai transformar, que vai moldar a nossa conduta, a nossa maneira de viver, nossa maneira de caminhar, nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver com os nossos irmãos, de nos relacionarmos com as pessoas, né? O fruto do Espírito ele vai trazer isso para a gente, né? Vai nos fazer ter esse domínio próprio. Então, foi dito aqui que se identifica a pessoa cheia do Espírito por essa manifestação do fruto do Espírito. E também foi dito aqui que se identifica essa manifestação do fruto do Espírito através de uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida dedicada a Deus. Então, se eu vejo a pessoa subindo um monte, eu vou pensar, nossa, essa pessoa está cheia do Espírito. Se eu vejo ela jejuando, ela está cheia do Espírito. Se eu vejo ela orando, ela está cheia do Espírito. Também foi falado aqui sobre a questão dos milagres, né? Dos sinais, do poder, né? Também, se eu vejo aquela pessoa ali tendo alguma atitude que demonstre um poder sobrenatural, então aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos, então, começar a falar sobre esses dons espirituais, tá? Que se manifestam na vida do cristão e que são, sim, um sinal
de que Deus está, que o Espírito Santo está operando na vida daquela pessoa. O fruto, ele ocorre independentemente da manifestação dos dons espirituais. Então vamos diferenciar isso aqui. Fruto do Espírito vai interferir, vai se manifestar na minha forma de viver, no meu caráter, na minha conduta, na minha maneira de viver. Amém, gente? Amém? Dom. O que são os dons espirituais? O dom tem a ver com o carisma. A palavra grega para dom é carisma, que tem a ver com uma doação, um benefício que é recebido sem merecimento. É uma qualificação, ou um poder, ou uma capacidade que é concedida a alguém, que não ocorre pelo merecimento, mas ocorre pela misericórdia de Deus e para aquilo que for útil para a obra de Deus. Vamos entender então o que é dom? O que é dom? Dom é uma doação divina. Dom é um benefício divino. Dom é um presente divino que nós não merecemos. E ele vem em forma de uma qualificação, de um poder, de uma capacidade, de uma capacitação para que nós realizemos algumas obras, para que nós tenhamos algumas ações, e isso para a glória dele e para a utilização na obra do Senhor e na igreja. Deu para entender, gente? Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Esses dons, tá? A Bíblia em si, ela não traz essa divisão. A Bíblia fala sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12, ok? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante, fala sobre os dons espirituais, ok? Efésios capítulo 4 também vai trazer alguns dons espirituais. Romanos capítulo 12 também vai falar sobre alguns dons, ok? Só que assim, a Bíblia não faz a divisão que nós vamos fazer agora, mas nós podemos, analisando o significado de cada dom espiritual que está relatado nesses textos, podemos fazer uma divisão em 3 classes. Vamos então dividir os dons espirituais em 3 classes, ok? Primeira classe que a gente vai dividir são os dons espirituais, aqueles dons relacionados ao poder, aqueles dons relacionados ao sobrenatural, aqueles dons, como já foi dito aqui, relacionados a milagres, aquilo que acontece que é algo sobrenatural, que é uma capacidade miraculosa na vida da pessoa. Vamos também ter os dons ministeriais, que são os dons que se manifestam na vida da pessoa para ela exercer alguma atividade dentro do corpo de Cristo. Também são dons do Espírito, mas são dons ministeriais. E a gente vai avaliar, vai analisar isso com base lá em Efésios, no capítulo 4. Mas hoje, nós vamos tratar da terceira classe de dons que eu queria trazer para vocês. E essa terceira classe de dons são os dons de serviço. Dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. Ora, dons de serviço são dons espirituais? São. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Romanos 12, do 6 ao 8.
Acho que ele está tentando lá. Bota aí, bota aí. Romanos 12, do 6 ao 8. Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos lá? Vou ler, gente, vou ler. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Gente, vamos identificar nesse texto? Vamos lá? Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então ele já começa dizendo, ó, tendo diferentes dons, diversidade, que são concedidos segundo a graça, favor não merecido, dom, entende-se por presente, dádiva, ok? Nós vimos aqui benefício, qualificação, capacidade, ok? Então, temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. E ele começa a fazer uma relação. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia. Vamos lá, versículo 7. Então, o primeiro dom que ele fala aí é o dom de profecia. Se é ministério, seja em ministrar. O pastor Carlinhos, você falou que era dom de serviço, falou profecia, ministério. O que é que isso tem a ver? Calma, chegaremos lá, ok? Ministrar, ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, ensinar é também um dom. Olha outro dom interessante. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então, exorta, outro dom, exortar. O que reparte, faça com liberalidade, ou seja, repartir também é um dom, segundo Paulo está nos mostrando aqui. O que preside, administra, lidera, preside com cuidado. E o que exercita misericórdia, olha, a misericórdia também é um dom, exercitar misericórdia também é um dom. Faça com alegria. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa relação de dons. Primeiro, profecia, dons de serviço, tá, gente? Segundo Paulo, na carta dele aos Romanos, capítulo 12. Dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, o dom de repartir, o dom de presidir e o dom de exercer misericórdia. Vamos falar eles? Vamos lá? No 3? Vamos lá? Eu vou falar junto com vocês, vocês repetem, tá bom? Vou falar primeiro, vocês repetem. Melhor, né? Vamos lá. Primeiro dom, profecia, fala. Ministério. Ensino. Exortação. Repartir. Presidência. Misericórdia. Vamos entender agora cada um deles? Vamos lá? Primeiro, quando
Paulo está falando sobre esse dom de profecia? Ele está falando sobre a capacidade que o Espírito Santo dá a alguém para que essa pessoa traga, seja um mensageiro, seja a boca de Deus para trazer palavras de conforto, consolo e encorajamento. E essas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo, que dá capacidade para que essa pessoa diga as palavras que a outra pessoa que a está ouvindo precisa ouvir naquele momento. É a pessoa que, recebendo esse dom, se coloca na posição de confortar, consolar, encorajar o irmão que está do lado dele, a irmã que está do lado dela. Não é somente, tá? Nem sempre envolve, quando se fala em profecia, já se pensa logo, eis que sou eu o Senhor que falo, e já vai falar uma coisa para o futuro, já vai falar uma coisa que... Não. Esse dom de profecia é real? É real. Dentro do dom de profecia existe essa manifestação? Existe. Mas nesse contexto, Paulo está falando sobre aquela pessoa que, ao se deparar com alguém que precisa de uma palavra, Deus usa ela para ela falar aquilo que a outra pessoa precisa para que ela seja consolada, para que ela seja confortada, para que ela receba o encorajamento. É um auxílio que os irmãos precisam e que se manifesta na vida de pessoas no meio da igreja para trazer aos irmãos consolo, esperança e conforto nas horas difíceis. Naquele momento que o irmão está triste, abatido, pensando em desistir, o outro irmão não sabe de nada que aquela pessoa está vivendo, chega do lado dela, é levado pelo Espírito até o lado dela, fala, não necessariamente ele vai colocar a mão no ombro e vai dizer, eis que o Senhor fala contigo. Não necessariamente aquela pessoa vai dizer, olha, Deus está me falando isso e isso acerca de você. Não, aquela pessoa vai começar a dar uma palavra para aquele irmão, e dentro disso que a pessoa está dando uma palavra, há uma revelação de Deus que está ali, e aquela pessoa está sendo consolada, motivada, encorajada, confortada. Então Deus levanta pessoas para, em momentos oportunos, para em momentos onde é necessário, essa pessoa seja um profeta de Deus. E esse profeta, por que é um dom de serviço? Porque ele está a serviço do reino de Deus, para confortar, para auxiliar, para encorajar, para consolar os irmãos que estão ao seu lado. Amém? Quem quer receber esse dom na sua vida, levante a mão e diga glória a Deus. Agora vamos para um dom interessante. Ministério, repita comigo. Ministério. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão aqui, quando ouviram essa palavra, dom de ministério, pensaram nessas cadeiras que estão aqui, ó. Pensaram em um cargo ministerial. Pensaram em uma posição de status ministerial. Só que, quando Paulo fala sobre esse dom de ministério, ele não está falando sobre essas cadeiras aqui. A palavra ministério, nesse texto, é a palavra diaconia, que é a mesma usada em Atos para instituição dos diáconos, que foram aqueles homens separados por Deus para exercer o ministério de servir à mesa, enquanto os apóstolos se dedicavam à palavra, à pregação. Ou seja, quando Paulo está falando aqui sobre
o dom do ministério, ele está falando especificamente sobre o dom do serviço. Serviço. Ação de servir. Paulo está falando sobre aquele que dá auxílio, sobre aquele que serve, servir as mesas. E aí a gente entende, porque outro dia se caiu uma água no chão ali, molhou o chão. Aí, eu sou pastor, vou passar ali, ver água no chão, vou falar, não, isso aqui é do diácono. O diácono tem que fazer isso, que agora eu sou evangelista, não faço mais isso não. Sou pastor, não faço isso. Lavar banheiro é para diácono. Irmão, Paulo está mostrando para a gente aqui que esse ministério do serviço, ele está na igreja não somente para aquele que tem o nome de diácono, mas para todos aqueles que se colocam à disposição para recebê-lo e para atuarem na área do serviço. Esse dom envolve várias atividades, como organização de eventos e cultos, arrumar as cadeiras, limpar o templo, ficar numa portaria, ficar como assessorista no elevador, ajudar no estacionamento, varrer o chão, escrever alguma coisa, fazer um cartaz, fazer uma ornamentação, pendurar bola, pendurar faixa, tudo, servir a água, tudo e fazer comida, tudo isso está dentro do dom do ministério. Atividades braçais, preste atenção, gente. Atividades braçais, atividades de serviço. Agora, tem uma passagem que é linda, que nos mostra como Deus, irmão, Deus enche a pessoa do Espírito e capacita ela para fazer isso. Então, irmão, quando você está fazendo alguma atividade aqui, seja de manutenção, seja alguma atividade relacionada à estrutura, organização, qualquer tipo de serviço, saiba que é o dom de Deus se manifestando na sua vida para você ser útil na obra. Ah, que isso, pastor Carlinhos? O que Deus tem a ver com isso aí? Pelo amor de Deus, pastor Carlinhos, o que Deus tem a ver com quem embolsou essa parede aí, fez essa coluna redonda? Pô, não tem nada a ver com isso não. Que isso? Ah, sim, Lucas, sim, pastor e faz várias atividades. Sim, é verdade, né? Lucas, ele faz diversas atividades e quando foi ungido pastor, não deixou de fazer diversas atividades braçais, ok? Certo? Amém? É importante. Irmão, você está falando, isso é bobeira que ele está falando. Irmão, eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi irmão falar assim, irmão, tem que dirigir a Kombi ali, porque está precisando de um motorista para ir ali. O irmão fala assim, irmão, meu tempo de dirigir Kombi já passou já. Agora só carro com ar-condicionado, irmão. Eu vi, ninguém me contou, tá? Não, nós, né? Vamos entrar aqui agora. Deixa eu dar um exemplo agora, doutor. Você crê? Olha o que Deus faz, gente. Deus enche a pessoa do Espírito Santo para fazer um serviço, um ministério. Quer ver só? Êxodo 31, abre lá. Êxodo 31. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Acharam? Versículo 1. Tá ali, ó. Vamos lá. Êxodo capítulo 31, versículo 1. Eu vou ler, acompanha aí, ó. Diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2. Deus falou, hein? Versículo 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá,
e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras, para engastar e em artifício de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório, e estará sobre ela todos os móveis da tenda. Vou fechar aqui. O que está acontecendo aí, pastor Carlinhos? Deus falou com Moisés que ele chamou 2 homens. Presta atenção, gente. E ele fala sobre Bezalel, dizendo que chamou Bezalel pelo nome. Para fazer o quê? Para pregar lá, para curar, para fazer sinais? Não. Deus disse que chamou ele pelo nome, encheu ele do... Está aqui. Eu enchi do Espírito de Deus. Para quê? Para fazer toda a obra do tabernáculo. O tabernáculo foi a tenda que Moisés e o povo de Israel construíram para servir, para ser o templo de adoração a Deus. Era uma tenda que foi construída com madeira, com tecidos, com ouro, com prata, com cobre. Ela tinha móveis, utensílios. Tudo isso foi feito através da vida de quem? Bezalel. A obra. Deus ungiu ele para fazer, para montar as peças, para trabalhar com ouro, para trabalhar com marcenaria, para trabalhar com os metais da época, para trabalhar com o tecido, tudo. Deus encheu ele do Espírito Santo para fazer um trabalho braçal. Deus até deu para Moisés a planta do tabernáculo e disse como seria, mas Moisés não foi ele que meteu a mão e fez. Ele chamou Bezalel, porque Bezalel estava cheio do Espírito Santo para fazer. Deus encheu eles do Espírito, gente. O que eles estavam fazendo com a sua mão, o que eles estavam produzindo em termos de peças de ouro, de prata, de bronze, de madeira, tudo o que eles fizeram cheios do Espírito Santo. Então, entenda, quando Paulo fala sobre o ministério, ele está falando sobre o dom do serviço. E para pensar como a gente geralmente não identifica a presença do Espírito Santo nesse tipo de atividade. Então, o irmão está aqui, por exemplo, vamos pensar aqui em alguma coisa, né? Não, os irmãos estão consertando as cadeiras lá, fazendo o trabalho das cadeiras. A gente não passa lá e fala, rapaz, tá cheio do Espírito Santo. Tá na unção, hein, irmão? Hã? Tá no azeite, né? Uma vez... Não fala, irmão. Mas, irmão, quem é que capacita? Quem é que enche para fazer o trabalho, o ministério, o serviço? É o Espírito Santo. Então, irmão, pensa agora, quando você está fazendo alguma coisa na obra, em termos de organização, de serviço, de trabalho, saiba, irmão, que você está cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Claro, se o seu coração está voltado a agradar a Deus, fazendo esse serviço. Se você está querendo aparecer, já é outra história, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque o homem é tão falho que ele pode fazer várias coisas para aparecer, né? Então, inclusive, está aqui também, no púlpito. Isso aí é algo que todo homem está sujeito a ser levado pela sua carne, pelo seu desejo. Mas a gente está partindo do princípio que quando fazemos alguma coisa na obra, seja ela uma obra espiritual, seja ela uma obra braçal, estamos fazendo para agradar a Deus. E quem é que está nos capacitando para fazer?
É Deus. Quem quer receber essa capacidade de Deus aí, levante a mão e diga glória a Deus. Irmão, mas é fato. É fato que nós temos dificuldade de dizer, usar esse linguajar que a gente usa. Uma vez eu preguei aqui num culto, eu preguei, né, tal, aquela pregação bastante, né, presença de Deus e tal, Deus manifestou poder. Aí quando eu saí aqui, uma pessoa falou para mim, tava no azeite hoje, hein? Tava no óleo. Falou assim, tava no óleo hoje. Falou assim para mim, né? Aí eu lendo esse texto aqui, fiquei pensando, rapaz, ninguém nunca falou para mim que eu tô no óleo quando eu tô mexendo no som lá. Ninguém falou para mim que eu tô no óleo quando eu tô aqui dando um ensino. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a identificar somente a presença do Espírito Santo nos dons, naquilo que é muito diferente, sobrenatural, miraculoso. Mas a gente está vendo que o mesmo Deus que age para um demônio ser expulso, o mesmo Deus que age para um milagre acontecer, o mesmo Deus que age para você dar uma palavra poderosa e a presença de Deus se manifestar, é o Deus que usa também aqueles que estão fazendo o serviço na casa do Senhor. Por isso, precisamos entender que não há um grau de importância ou de hierarquia no sentido de status maior para aquele que está aqui ou para aquele que está aí. Porque Deus reparte os dons da maneira como é útil para a obra. E quem arruma a cadeira para que o culto aconteça, para quem liga o som para que o culto aconteça, quem cuida da luz para que o culto aconteça, quem limpa a igreja para que o culto aconteça, é tão importante quanto, e está sendo tão usado por Deus quanto aquele que está fazendo um sinal aqui e está pregando a palavra. Aquele que está tocando, aquele que está... Todos estão fazendo o quê? Ministrando na obra do Senhor. Então quem quer ser um ministro da obra do Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Para ser um ministro, então você entendeu que você não precisa? Está aqui, ó. Às vezes fala, Deus vai me honrar, e eu vou estar lá. Irmão, Deus já está te honrando e você não está entendendo. Deus já te honrou e você ainda não percebeu. Amém, gente? Levanta a mão e diga glória a Deus. Vamos lá. Ministério. O outro dom. Ensino. O que é ensino? Transmissão de um conhecimento. Deus também vai levantar pessoas, vai dar dons às pessoas para que elas ensinem. Transmitam conhecimento. Ok? Isso também é um dom de Deus. E é um dom importante, que nós possamos desenvolver esse dom na nossa vida. Que nós possamos receber esse dom para que a igreja possa ter essa área funcionando, porque é uma área também importante, como são os evangelismos, como são os trabalhos de libertação. Ora, toda a igreja precisa de um discipulado. Toda a igreja, toda a denominação precisa de uma consolidação daqueles que aceitam a fé. E aí Jesus disse o seguinte, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele também disse que essa pregação do evangelho, ela seria feita através de um ensino. Ensinai a todas as nações. Então o ensino é também um dom, e que o Senhor possa levantar mais e mais pessoas para ensinar na presença de Deus. Amém, gente? Próximo dom, exortação. Fala aí, exortação. Mais forte, exortação. Esse aí é bom. Esse aí já se pensou naquela palavra do cajado, né? Geralmente fala, esse aí é o da exortação. Esse aí é aquele cara brabo, que exorta, né? Já pensa logo no cajado na cabeça da ovelha, pá! Não é isso? Exortação. Será que é isso que Paulo está dizendo? Ora, a palavra exortação aqui, no seu sentido original, sabe o que ela significa, gente? Sabe o que ela significa? Conforto. Encorajamento. Exortação, preste atenção. Conforto, encorajamento. Sabe o que mais que ela significa? Chamar para perto.
auxiliar, ajudar, consolar. Aí você já pensou, ih, rapaz, então aquele irmão que me deu uma palavra um pouco mais dura, estava errado. Ele tinha que me ajudar, me consolar, me encorajar. Mas a verdade é que aquele que ama, quando precisa, vai dar uma palavra verdadeira, reta. Mas ele vai fazer isso porque ele quer humilhar? Ele vai fazer isso porque ele quer afastar? Ele vai fazer isso porque ele quer deixar aquela pessoa triste? Ele vai fazer isso porque ela quer, pelo contrário, ela quer trazer para perto para ajudar. Ela quer trazer para perto para trazer sobre aquela pessoa um consolo. Ele quer auxiliar aquela pessoa. Ele quer ajudar aquela pessoa. E existem pessoas no corpo da igreja, independente de cargos ministeriais, e é importante que você atente para isso, tá? Porque às vezes acontece, sabe o quê? Ah, eu estava mal, o pastor nem falou nada comigo, o pastor nunca me deu uma palavra, o pastor não chega para falar nada comigo, eu estou aqui mal, estou precisando de uma exortação, eu queria receber uma paulada na cabeça, mas ele não me deu uma exortação, nem isso, nem para me chamar a atenção ele me chamou. Irmão, por quê? Nenhum pastor, nenhuma pessoa consegue dar conta de todos. Por isso Deus levanta pessoas com o dom de exortação dentro da igreja. Deus já está trazendo para você a exortação, o consolo que você precisa, mas você está escolhendo qual vaso que ele tem que usar para fazer isso para você, mas ele levanta vasos na igreja para funcionar com as pessoas que exortam, que consolam, que confortam, que trazem para perto e que te auxiliam. Entenda, a Bíblia diz que o dom é distribuído na igreja para aquilo que for útil. Então ele vai usar pessoas para que a obra dele aconteça, para aquilo que é necessário aconteça, independentemente do cargo que aquela pessoa exerce. Independentemente do cargo que aquela pessoa tem. Quando eu ficava na portaria da igreja, eu fiquei muitos anos na portaria. E a gente ficava, a minha irmã também, a Flávia, a gente ficava ali, a gente anotava o nome de todo mundo que vem pela primeira vez, a gente dava a palavra. Irmão, nós conhecemos pessoas ali na portaria, pessoas que membraram na igreja e nunca tinham falado com o pastor. Não tinha como. A igreja hiperlotada. E aí, quem é que cuidou daquelas pessoas? Quem é que deu palavra? Quem é que trouxe aquelas pessoas? Aquelas pessoas ficaram na igreja através do trabalho de quem? Do nosso trabalho na portaria da igreja. Então Deus vai levantar você e Deus pode também levantar pessoas para exortar você no meio do corpo. Por quê? O dom ele é repartido para aquilo que for útil na obra. E o dom de exortar, por que é um dom de serviço? Porque você se dedica a fazer o bem pelo seu semelhante, ou auxiliar ele a serviço do reino de Deus, a serviço do Senhor. Quem quer receber esse dom para a sua vida também? Levante a mão bem alta e diga glória a Deus. Outro dom de serviço, o dom de compartilhar. Fala comigo, compartilhar. Fala mais forte, compartilhar. Doar. Deus vai levantar pessoas com esse dom de fazer o quê? Repartir. Doar. Deus vai levantar pessoas que têm condições de fazer isso e que vão ter no seu coração um algo além para exercer esse ministério, exercer esse dom de compartilhar, esse dom de doar. O outro dom, que também Paulo está falando aqui, é o dom da presidência, ou seja, não está falando somente sobre alguém que é presidente, está falando sobre dom de administração, administrar, gerenciar, liderar. Então, da mesma forma que Deus vai usar alguém aqui para trazer uma palavra revelada, para realizar um milagre em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas com o dom da presidência, ou seja, da administração. Só que eu repito, ninguém nunca falou para aquele que administra, rapaz, está no óleo hoje que tu tomou aquela decisão certa. Rapaz, quando você estava fazendo aquela planejamento ali, aquela planilha, estava cheio do Espírito Santo, hein? Mas é cheio do Espírito que a pessoa preside, planeja, orienta, delega, lidera, forma grupos.
lidera departamentos. Ora, a igreja ela tem departamentos. Os departamentos precisam de quê? De líderes que vão fazer sobre o departamento o quê? Presidir, administrar. Essa pessoa, para fazer de acordo com a vontade de Deus, tem que estar o quê? Cheia do Espírito Santo. Ela vai ter o dom para isso. Deus vai conceder o dom para isso. Para administrar. Deus, né? Até nessa área, vamos englobar essa área de ministérios, né? Eu até achei uma coisa interessante. Deus vai levantando e vai concedendo dons para aquilo que vai se tornando necessário na obra. Nem tudo que tinha na igreja, que tem hoje, tinha na igreja primitiva. Lá precisou, teve uma demanda lá. Tinha a repartição lá da ajuda, aí as viúvas dos gregos estavam recebendo menos do que as viúvas dos judeus, aí teve um descontentamento lá, teve um problema, e aí os apóstolos falaram, vamos delegar 7 homens aqui para terem os diáconos para ministrar nisso, para poder sanar esse problema. Então surgiu uma demanda, surgiu um ministério para cuidar daquilo. Da mesma forma, hoje, nós temos ministérios que vão surgindo de acordo com a demanda da obra, da igreja, com aquilo que vai acontecendo. Não tinha som naquela época, gente. Na igreja primitiva não tinha problema com som. Falou graças a Deus ali, né? Não tinha som. Aí depois, o som foi inventado, né? E aí, foi colocado no culto para a gente fazer o culto da melhor forma. Então, começou o problema, olha só, tá vendo só? É mole? Mas então Deus levanta pessoas com o dom para fazer o quê? Trabalhar nessa área. Como área de mídia hoje em dia, como área de uma rede social, como outras áreas que vão acontecer, que vão surgir. E aí, Deus vai levantando pessoas que talvez você vê na Bíblia aí, escrito que tem expulsa demônio, e cura enfermo, e prega, você fala, isso aí está na Bíblia, agora som não está na Bíblia não, irmão, não quero saber disso não. Né? A portaria não está na Bíblia não, vou fazer. Né? Mas aquilo que não está diretamente, a gente entende, a gente tem discernimento, entendimento, para entender que na igreja vão surgir demandas, e essas demandas precisam ser sanadas. E Deus vai levantar quem para sanar essas demandas? Nós. E Ele vai fazer o que conosco para que a gente consiga suprir essas demandas? Vai nos capacitar. E se a gente já tiver alguma capacidade naquela área, por quê? Deus pode pegar uma pessoa que já tem uma certa capacidade administrativa e aí encher ela do Espírito para que essa capacidade ela seja ainda mais potencializada. Ok? E é importante também, preciso falar isso aqui, você que foi separado por Deus, que recebeu de Deus um dom para exercer uma atividade na igreja, você, por mais que o dom de Deus, por mais que o Espírito Santo te encha, precisa também se capacitar para realizar aquele trabalho. Aqui fala, aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Então, se eu ensino, o que eu preciso fazer? Me dedicar nos estudos. Por isso eu me dedico. Por isso eu estou constantemente buscando conhecimento. Por quê? Porque Deus me deu esse dom, esse ministério para eu exercer. E agora eu vou me dedicar a Ele para que eu possa fazer isso de uma forma melhor, para agradar a Deus. Se Deus te deu um ministério para você cuidar, se dedique a esse ministério. Se há uma capacitação para você fazer numa área de estudo, de ensino, para você exercer esse ministério, faça isso. Faça isso. Busque isso. Ora, se você louva, se você toca, se você canta, se você mexe no som, busque se capacitar nessa área. Se você mexe numa mídia social, busque se capacitar nessa área. Busque fazer da melhor forma. Se você dirige um departamento e você ali tem uma demanda para você suprir aquele departamento administrativo, ora, procure se capacitar nessa área para que você faça da melhor forma. Para que você exerça esse dom. O Espírito vai te capacitar? Sim. A unção de Deus vai estar sobre você? Vai. Você vai estar cheio do Espírito Santo? Vai. Imagina se você potencializar isso com a sua dedicação e com um cuidado na área do aprendizado para a sua vida. O que isso não pode ser para a obra de Deus? Deus separou Paulo, por exemplo, para pregar o Evangelho. E Paulo, ele chegou em lugares
chegou diante de pessoas que Pedro, por exemplo, não chegou. Na Bíblia, no relato bíblico. E muito por conta da capacidade que ele alcançou na área intelectual dele, na área cultural dele. Se a gente parar para pensar em Moisés, Moisés liderou o povo, mas também recebeu muita instrução enquanto ele estava lá no Egito como filho da filha de Faraó. Lá ele foi preparado para poder exercer a função de alguém que fazia parte da família do rei, no palácio. Então Deus pegou aquela capacidade que ele recebeu e potencializou e ele foi alguém importantíssimo para o mundo, porque Deus o capacitou e o encheu do Espírito para ele poder libertar o povo de Israel e guiar o povo de Israel. Mas é claro que a capacidade também que ele recebeu lá foi bênção para ele e Deus potencializou isso. Quem quer ver os dons de Deus se desenvolvendo na sua vida? Levante a mão e diga glória a Deus. Então se dedique a isso. Repartir, presidência, administração e o último, gente, qual é? Misericórdia. Exercer misericórdia. Então, esse dom de misericórdia, ele também está ligado àquela pessoa que consegue sentir a dor do outro. O dom da misericórdia é o dom que nos capacita a nos colocarmos no lugar do outro. Termos compaixão. E esse dom de misericórdia, ele não ocorre somente para a gente desenvolver ele dentro da igreja, mas ele vai ocorrer para a gente desenvolver ele também para aqueles que estão fora. É a capacidade que Deus vai nos dar. Que Deus dá, que Deus levanta pessoas para que essas pessoas sejam misericordiosas, para que essas pessoas possam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão e ele teve compaixão da multidão, porque ele percebeu que eram pessoas que estavam num estado de vida muito difícil. Eram pessoas que estavam vivendo situações muito difíceis nas suas vidas. E muitas das curas, dos milagres que ele realizou, a Bíblia ainda diz que ele o fez, porque teve compaixão daquelas pessoas. Ele exerceu o ministério da misericórdia, o dom da misericórdia. Claro, ele é o próprio Deus, ele é a própria misericórdia, ele é aquele que entregou a sua vida. Ele é a maior manifestação do amor. É ele, é a pessoa do amor. Mas Deus nos levanta, Deus levanta pessoas com o ministério da misericórdia, com o dom da misericórdia. Gente, o dom da misericórdia nem sempre vai aparecer. Assim como, por exemplo, a exortação, assim como, por exemplo, a profecia, que é aquela palavra de conforto, de consolo, que a gente falou lá no começo. São dons que vão se manifestar no meio da igreja e que nem sempre serão vistos, serão observados, mas que com certeza são extremamente úteis para que a igreja exista, para que a igreja prossiga, para que a igreja funcione. Nenhuma igreja sobrevive ou subsiste só daquilo que é visto por todos. O que segura esse prédio aqui não é o reboco, a tinta, não é o banner, não são as televisões, não é o microfone. Em termos de estrutura, tá, gente? Tô falando em termos de estrutura, tá? Não são essas peças aqui, não é o piso, não é o granito, não é o gesso, não é a lâmpada. A gente olhando aqui para esse tempo, a gente está vendo tudo isso. Amém. É importante? Sim. Muito. Mas isso aqui, nada disso aqui estaria no lugar, não fosse a estrutura que está por trás disso. Não fosse o ferro que está lá dentro, não fosse a sapata que está lá embaixo do chão, não fosse o concreto que foi armado para fazer essa estrutura aqui. Então, toda igreja, ela funciona
guiada, gerenciada pelo Espírito de Deus, por Deus, que compartilha, que doa, que dá os dons a cada um para que a igreja possa permanecer de pé. Independentemente se você vai ser reconhecido ou não, se você vai ser elogiado ou não, se você vai ter o seu nome estampado em algum lugar ou não. Não espere isso. A nossa vaidade, ela quer ver isso. Mas no nosso serviço, na manifestação dos dons de serviço, a gente não faz nenhuma obra pensando que isso vai acontecer, pensando que vai ter um retorno lá na frente. Nessa manifestação dos dons de serviço, não vale aquela máxima: quem não é visto, não é lembrado. Já ouviu isso já? Já recebeu essa orientação? Quem não é visto, não é lembrado. Irmão, todos aqui estão sendo vistos por aquele que é realmente o dono da obra, que é Deus. Então não foque o seu dom, o seu ministério, para mostrar para alguém aquilo que você está fazendo. Foque em fazer para Deus. Porque, irmão, todo homem é falho. Todos nós somos falhos. Já disse aqui, eu posso julgar errado alguém aqui. Eu posso achar que um faz muito, que o outro faz pouco. E eu posso errar no meu julgamento. Mas quem conhece o coração de todos é Deus. Então, exerça o dom na sua vida, independentemente do fato de você estar sendo elogiado, honrado ou não. Amém, gente? Minha mãe levantou a mão e a Paula, né? Fala, Paula. Aham. Uhum. Sim. Sim. E se todo mundo, não tem como ser todo mundo guerreiro, não tem como todo mundo ser capitão, não tem como todo mundo remar, não tem como todo mundo, cada um tem que ter uma função para que a obra aconteça. Aí vem a que Paulo fala sobre o corpo, né? O corpo, a igreja é comparada ao corpo humano. Somos o corpo de Cristo, e a igreja é comparada ao corpo humano. Ora, se todo o corpo fosse mão, como é que seria aqui? Se todo o corpo fosse pé, ninguém nem ia me ver, né? Ora, o corpo, ele tem vários membros e ele funciona adequadamente para que cada membro faça a sua parte e ele possa exercer a sua função. Assim é o corpo de Cristo. Amém, gente? Você levantou a mão, mãe? Ah, tá. Sim? Sim. É um dom. E ter esse dom levou ela a fazer um trabalho no hospital. Sim, sim. Então, esse dom vai nos conduzir a fazer um trabalho como esse, por exemplo, né? De evangelizar num hospital. Até mesmo o dom de evangelizar e de fazer o trabalho que fazemos. O dom para receber as pessoas aqui, para acolhê-las. Tudo isso é dom de Deus. É um dos dons, por exemplo, da misericórdia se manifestando na nossa vida. Amém, gente? Quem quer receber esses dons aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Então vamos falar mais uma vez todos eles para a gente fechar. Amém? Porque também está todo mundo com fome aí, eu acho. Né? É. Vamos lá. Vamos lá, já deu a nossa hora. Vamos lá. Só para a gente falar os dons.
profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidência, misericórdia. Aí levanta a mão e fala: Senhor, me dá os dons espirituais, me conceda os dons de serviço, para que eu faça a tua obra, para que eu possa ser um instrumento nas suas mãos. Então, nem sempre, às vezes você já está exercendo a atividade desse dom e você nem pensou nisso. Deus já te concedeu, Deus já te chamou, te colocou para exercer esse dom. Você só não estava encarando isso como um dom espiritual. Estava pensando que era só mais uma atividade, que era só mais uma coisa que você estava fazendo. Mas Deus já está mostrando para a gente aqui que Ele nos capacita, nos unge e nos chama pelo nome para exercer determinadas atividades. Amém, gente? Então, Deus te chamou pelo teu nome, continue firme na presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. E nessa oração, vamos pedir a Deus que Ele nos capacite? Vamos pedir a Deus que a gente possa identificar esses dons na nossa vida? Vamos pedir ao Senhor que nos use dentro desses dons espirituais, desses dons do Espírito, desses dons de serviço? Vamos falar com Deus? Fecha os olhos agora, levanta a mão bem alto todo mundo. Vamos lá, vamos orar. Fecha os olhos agora, levanta a mão bem alto todo mundo e vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos revelado, Senhor, essa verdade acerca dos dons espirituais, acerca dos dons do Espírito, acerca do serviço, Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor concede dons, Pai, como de revelação, como de operação de maravilhas, como das línguas estranhas, da profecia. Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor opera, ó Pai, com a palavra da ciência, da sabedoria. Sabemos que o Senhor opera milagres através dos homens e nós somos gratos a Ti, Senhor, por esses dons. Mas também reconhecemos hoje que o Senhor também pode nos usar através dos dons de serviço. O Senhor também pode nos usar para realizar uma tarefa, para cumprir uma atividade, meu Deus. Que o Senhor possa, ó Senhor da glória, nos capacitar a cada dia a exercer o nosso ministério, a exercer a nossa função, Senhor, na Tua obra. Nos ajude, Senhor, e fortaleça. Pai, eu também te peço agora, em nome de Jesus, levante pessoas aqui, Pai, para exercer o ministério. Levante pessoas aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Levante pessoas aqui, Pai, com o dom da profecia, ó Pai, com o dom do ministério, do serviço, ó Pai, com o dom do ensino, da exortação. Levanta pessoas aqui, Senhor, aptas a doar, a repartir. Pai, levanta pessoas aqui, Senhor, aptas para administrar, meu Deus, para presidir. Levanta aqui pessoas, Senhor, com o dom da misericórdia. Senhor, nos ajude e fortaleça a cada dia. Seja conosco, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Marcos Pereira. Meu Pai, toma também todo o ministério da Tua casa, os departamentos, meu Deus. Visite neste momento e dê a vitória. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Quem crê que está recebendo de Deus hoje aqui, que está saindo com um dom especial hoje aqui, levanta a mão bem alta e diga glória a Deus. Fala glória a Jesus. Fala, eu recebo um dom hoje aqui. Quem crê? Crê, irmão, que está recebendo em nome de Jesus.